que agosto, né, está sendo uma montanha russa, porque são dias marcados por queda de temperatura, queda brusca, e dias de calorão com uma umidade relativa do ar muito baixa, é quase o deserto. Viradas no tempo que nos fazem perguntar o que está acontecendo. E aí nós convidamos, ele aceitou o convite, o climatologista Eduardo Petrucci, que está aqui conosco hoje para falar sobre essa situação. A gente já estava conversando aqui. Obrigada, Eduardo, mais uma vez por ter vindo. Obrigado. Quero começar com esta pergunta deste agosto de extremo, porque eu nunca vi agosto assim. O que está acontecendo? É algum fenômeno? Olha, realmente esse ano nós tivemos algumas coisas atípicas acontecendo, né? Que foge um pouco da normalidade, foge um pouco do que nós costumamos esperar para um mês de agosto. Sim. Então, tecnicamente, nós estamos ainda vivendo o período do inverno. O inverno é aqui para as regiões tropicais, aqui para o Triângulo Mineiro, para Uberlândia, é caracterizado mais pela ausência de precipitação e o tempo um pouco ameno. Contudo, esse ano nós tivemos a atuação de alguns sistemas atmosféricos ao mesmo tempo, que proporcionou o tempo muito mais quente, né? Uma climatologia um pouco mais quente do que o normal, e afastando alguns outros sistemas para amenizar a nossa condição de umidade, para amenizar a nossa condição de temperatura. Mas devido a essa umidade muito baixa na atmosfera no período do inverno, faz com que naturalmente os contrastes, né, eles sejam um pouco mais evidentes ao longo do período do inverno do que nas outras estações. Então, digamos, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima no inverno é muito maior do que nas outras estações do ano. Contudo, devido aos sistemas que estão acontecendo ao mesmo tempo, atipicamente esse ano, esse contraste está muito mais agravado. Digamos assim, a amplitude térmica está muito mais presente aí do que nos anos anteriores. Então, nós estamos tendo dias muito quentes, mais quentes do que o normal, e com as poucas chegadas de frente frias, né, fez com que a temperatura mínima estivesse muito mais abaixo do que o normal também. Você estava me contando, né, que hoje estava previsto ali 14 graus, né? Não era uma queda tão significativa, mas marcou-se aí ali por volta de 5h30 da manhã, 11 graus. Quer dizer, veio abaixo do que vocês esperavam. Sim, exatamente. Estava dentro da estimativa, né, esses 14 graus Celsius de temperatura mínima, mas devido aos eventos recentes das queimadas lá no estado de São Paulo, aqui em Minas também, fez com que houvesse uma maior quantidade de poeira e de fuligem no ar, isso bloqueou os raios solares. Então, o aquecimento que nós deveríamos ter ao longo do dia, que ia manter a temperatura, né, ali por volta dos 14 graus Celsius na madrugada, contribuiu, né, para uma menor redução de calor ao longo do dia, fazendo com que à noite, né, a madrugada superasse aí as expectativas de temperatura. A gente viveu ontem, eu nunca tinha vivido um domingo como eu vivi hoje, a turma também que está acompanhando, que foi, de repente, acordar e perceber aquela nuvem de fumaça densa, estranha, a gente não conseguia ver muito à frente, né, e a poeira. O que explica essa situação? Quer dizer, fumaça que veio de incêndios lá de Ribeirão Preto e outras cidades próximas e também, né, de outras regiões aqui. O que explica isso? Aqui no Triângulo Mineiro, nós tivemos uma convergência de ar. Então, nós tivemos os ventos oriundos mais da região em direção, né, de sul para norte, de sudoeste para noroeste, e coincidiu de que todos esses ventos trouxeram a fuligem e toda a fumaça provocada pelos incêndios em São Paulo. São incêndios, assim, que estamos infelizmente batendo recordes, né, quando se fala de incêndios, né? Exatamente. E isso por conta desse tempo seco, principalmente essa região aqui, Triângulo, Alto Paranaíba, ali a região de Ribeirão Preto também, né? Sim. Naturalmente, os incêndios são mais característicos, né, mais tradicionais por volta fins de agosto e início de setembro, né? Devido ao acúmulo de tempo seco, então devido à ausência de precipitação por muito tempo, isso acaba com que propicia os focos de queimado. Associado aos ventos da pré-frontal, né, da frente fria que chegou, isso contribuiu para alastrar muito mais os focos de
um incêndio. Então, o tempo seco e os ventos, eles propiciaram, né, uma magnitude um pouco maior dos incêndios, ao qual nós naturalmente já esperamos para o fim de agosto e início de setembro. Vai chover na região sul de Minas e a gente pergunta, aqui para a nossa região, a gente tem previsão de chuva para os próximos dias, Eduardo? Eu não trago boas notícias, infelizmente, meu Deus. Mônica, não trago boas notícias. Infelizmente, ainda nós não vamos ser agraciados com o início do período chuvoso aqui em Uberlândia ainda esse ano, né? Nós podemos esperar realmente com a chegada da primavera, lá para meados do mês de setembro, tá? Então, desde o começo do ano, nós temos alguns sistemas atuando, né, que foi muito divulgado pela mídia, dos bloqueios atmosféricos. Isso contribui totalmente ao tempo seco, qual nós estamos percebendo, né? Isso inibiu algumas frentes frias ou alguns outros sistemas úmidos de trazer essa umidade aqui para a nossa região, né? E isso ainda permanece, né? Então, as frentes frias, essa frente fria, por exemplo, ela poderia ter chegado aqui, ela poderia ter trazido a umidade, então poderia ter trazido uma precipitação, uma chuvinha para melhorar as condições de tempo. Só que, infelizmente, ainda nós não vamos ser abastecidos com esses sistemas atmosféricos úmidos que vão trazer a umidade necessária para provocar chuva. O desmatamento leva a isso também, a essa estiagem mais prolongada nos estudos, é o que mostra? Sim. O desmatamento, ele entra como a mudança da cobertura do solo, né? Então, a forma como que a cobertura do solo, ela interage com os elementos climáticos é o fator-chave para nós entendermos a questão de mudanças climáticas, a questão de efeito estufa, tá? Então, quando nós mudamos, né, nós retiramos a cobertura vegetal de uma árvore um pouco mais frondosa ou de médio, de grande porte, isso vai alterar a dinâmica como que nós lidamos com os elementos do clima. Então, numa vegetação de grande porte, nós mantemos um pouco mais a temperatura um pouco mais agradável do que com pastagens ou com algum outro tipo de culturas. Uma conversa boa, explicativa, né, com o climatologista Eduardo Petrucci, com a gente aqui no Manhã Total. Quando chover, você avisa. Quando estiver pertinho da chuva, você avisa a gente? Eu aviso, prometo. Obrigada, boa semana. Obrigado, boa Eduardo? semana a todos. Obrigada, tá?